Hoje vamos falar dos dois verbos mais importantes do mundo. O primeiro deles é perguntar. O primeiro verbo é esse, porque as perguntas ela abrem portas no nosso cérebro para novos conhecimentos. Então, quando você faz a pergunta, as perguntas elas evitam que você tome atitudes erradas. Então, sempre você vai se perguntar a respeito de alguma coisa. Então, vamos supor, você tem dificuldade num relacionamento, você vê que algumas coisas não estão bem, você levanta inúmeros monstros dentro de você, inúmeras questões a respeito disso, mas você não pergunta para a pessoa se realmente é isso. Então, às vezes é melhor você chegar e falar e você perguntar, né? É impressão minha ou você está agindo de forma diferente em relação a mim? Essa é a melhor forma de resolver as questões. Mas muitas vezes nós preferimos calar, guardar nossos sentimentos, deixar isso dentro de nós, e isso vai nos causando um turbilhão e vai nos fazendo muito mal. Então, as perguntas, elas são necessárias sim. E quando alguém está, por exemplo, alguém fala a seu respeito uma inverdade. Quando alguém fala a seu respeito e você percebe que isso é uma inverdade, e você precisa perguntar para a pessoa em questão. Você precisa fazer essa pergunta. Me disseram que você falou tal coisa a meu respeito. Eu gostaria de saber se isso é verdade. Ou ainda, não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que você falou determinada coisa. Percebe? Quando nós fazemos as perguntas certas, nós resolvemos muitas questões para nós. Nós encontramos um equilíbrio emocional nisso. Ao invés de eu ficar imaginando, ao invés de eu ficar pensando sobre determinada coisa, não, eu vou lá e já esclareço de uma forma bastante assertiva. Então, as perguntas, elas evitam que você perca tempo, que você fique emaranhado em sentimentos, em emoções e em achismos a respeito de determinada coisa. As perguntas, elas libertam seu cérebro para pensar mais rápido. Então, as perguntas, elas têm que ser específicas e elas têm que ser corretas. Como eu posso fazer isso? Então, você precisa fazer perguntas específicas que geram respostas que vão satisfazer a tua pergunta. Você não, às vezes, quando nós vamos fazer perguntas, às vezes nós nos enrolamos muito e a pessoa, ela não entende nem a pergunta que você fez. E então, ela não vai te dar uma resposta satisfatória que vai resolver a sua questão, aquela questão que você gostaria de saber. Então, nós precisamos ser muito específicos naquilo que eu quero saber. Então, eu posso chegar e perguntar claramente e bem objetiva a minha questão, a minha pergunta à pessoa a qual eu tenho a dúvida a tirar ou a questão que eu preciso de uma resposta. É lógico, elas devem ser corretas. E qual é a pergunta que é a mais correta? É aquela que vem primeiro na sua mente, aquela da questão que você quer saber. É como essa que eu citei, né? É verdade que você falou isso? Você quer saber se a pessoa falou, mas o que acontece? Você fica em volta, você fica aos arredores, né, da questão, mas você não chega no cerne dela. Você tem que ir direto. Tem que ser brando, é lógico, com educação, ser assertiva, falar de uma maneira gentil, mas você precisa fazer a pergunta para você obter a sua resposta. E a segunda é você ficar quieto. Ficar quieto. Você nunca vai dar explicações sobre palavras que você não disse. Você nunca vai ter que resolver um mal-entendido por aquilo que você falou. Você nunca vai ter que pedir desculpas por aquilo que você não disse. Percebe que quando muitas pessoas que ao invés de calar falam, e quando é para falar calam.
Então, é necessário aprender a reconhecer essas duas questões, quando eu devo ficar em silêncio e quando eu devo falar, né? Quando eu vou falar e para não ser mal interpretado. Como quando nós lidamos com pessoas, nós precisamos ter essa sabedoria de saber quando falar e quando silenciar. Então, na vida, nós acabamos descobrindo isso, né? E nós precisamos saber algo bem importante, que quem domina uma conversa é sempre aquele que mais ouve. Essa é uma verdade. Então, essas duas palavras, esses dois verbos, ficar em silêncio e também perguntar, saber fazer a pergunta certa e ficar em silêncio, talvez sejam, talvez não, eu acho que são um dos mais importantes verbos que nós precisamos aprender a usar na nossa vida. As perguntas corretas e o silêncio no momento certo. O que você acha disso? Você realmente acha que isso é importante? Quantas vezes você já entrou em confusões ou em atritos ou em grandes questões por você falar demais, por você dizer coisas que no momento não convinham dizer, porque você resolveu abrir a boca e falar simplesmente. É necessário, o diálogo é importante, mas tem muitas vezes que nós precisamos nos perguntar: é necessário mesmo eu expressar a minha opinião a respeito disso? O que essa minha colocação vai gerar no outro? É o momento para que isso aconteça? São questões que nós devemos perguntar sempre antes de emitir a nossa opinião. Vai valer a pena eu colocar essa questão? Na maioria das vezes, quando as questões são provocativas, que fazem com que as pessoas pensem a respeito, é necessário fazer com que o outro pense a respeito dessa questão. Mas é tudo uma questão de avaliação e ela é muito rápida. O nosso cérebro precisa avaliar isso de uma maneira muito rápida, então eu preciso treinar isso. Então, eu desafio você hoje a começar a treinar, a fazer as perguntas certas nos momentos em que você está em aflição por algumas questões que você não sabe se são verdades, se são apenas impressões suas, se é a tua intuição dizendo algo. Tem que chegar e fazer a pergunta certa de uma maneira assertiva, é claro, para você satisfazer essas questões internas. Fica então o desafio para você aprender a fazer essas perguntas certas e aprender também a calar quando é necessário. Um forte abraço, coloca aí, clica aí, curta o canal. Se você gostou do vídeo, passa para outras pessoas também. Se você achou que isso é importante para você, que valeu para você, com certeza pode valer para alguém também. Inscreva-se no canal e passe adiante conhecimento. Um grande abraço, até!